Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje, 24, né, de abril de 2023, segunda-feira à noite, né? Essa aula está sendo gravada quase já 11 da noite, né? Mas foi a hora que eu pude gravá-la. Qual o foco dela? O foco dela é direcionado à segunda série do ensino fundamental e aos conteúdos que a gente está a estudar na primeira unidade, sendo eles sequências, né? Progressão aritmética, o PA, progressão geométrica, o PG, e matemática financeira, onde a gente apenas vai introduzir esse conceito. Para introduzir o conceito de financeira, a gente precisa de alguns outros conceitos, né? Taxa relativa de crescimento, que envolve porcentagem, razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem. Sobre as porcentagens podem incidir aumentos ou descontos e, por fim, juros simples e composto, né? Então, isso aí totaliza matemática financeira, educação financeira? Não. Matemática financeira é uma área que contempla muito mais conteúdos, né? Todavia, devido à brevidade do tempo e da unidade, a prova que está elaborada cairá apenas duas questões, né? Uma envolverá juros simples e outra envolverá taxa relativa. Então, eu vou começar justamente essa aula por taxa relativa. E na atividade pontuada, que valerá 2 pontos, aí sim a gente vai acrescentar mais tópicos de matemática financeira, porque matemática financeira está no nosso dia a dia, né? Não é só porcentagem, juro, mas quando se fala em IPCA, índices como IPCA e GPM, né? Às vezes a gente vai assinar, por exemplo, um contrato de um imóvel e a mensalidade desse contrato de imóvel, depender da empresa que o vende, está atrelado a alguns índices. E esses índices são referências percentuais. Então temos o IGPM, o IPCA, né? Tem outros índices. E o governo também se baseia. Você já deve ter ouvido falar a expressão taxa Selic, por exemplo, né? Então você vai perceber lá que tem um percentual. Se você pegar a fatura do pai ou da mãe e observar, existe uma coisa chamada juro, né? Mora, até a própria conta da Coelba, da Embasa, a gente vai perceber que quando se passa do dia do pagamento oficial, a gente costuma pagar dinheiro a mais, não é isso? Dinheiro a mais quer dizer juro. Ah, eu pensei que juro é a porcentagem. Não, juro é uma coisa, porcentagem é outra. É a mesma coisa que querer comparar a América Latina com Central e do Norte, né? Não pode. Apesar de estarem sobre o mesmo território geográfico, América, mas elas se subdividem. Então, você vai encontrar nas contas a mesma coisa, porcentagem e juro. Juro é o dinheiro a mais pago. Porcentagem é aquele fator que a base é 100, né? Aonde se escolhe um numeral entre 1 e 100 e coloca seu símbolo de porcentagem. Isso vira uma alíquota, né? Ou seja, é a porcentagem que vai incidir sobre aquela prestação que já está atrasada e a gente termina pagando a mais. O dinheiro pago a mais é juro. Esse juro se subdivide, pode ser simples ou composto, a gente vai ver mais adiante. O juro composto tem muito a ver até com PG, né? Já que PG está muito ligado a multiplicações e potências. Mas vamos ver o que é taxa relativa. Em sala de aula a gente já fez um ensaio, né, em algumas turmas, né? Em outras não. Por exemplo, na turma DM hoje, de manhã, eu falei de taxa relativa. Aí você diz assim, o que é isso? Bem, primeiro esse taxa é com X, né? Porque essa taxa se refere a um percentual, né, cobrado, ou um percentual de aumento ou de redução sobre alguma coisa. Dê um exemplo prático. Aqui a gente pode ver dois exemplos. Por exemplo, no primeiro caso nós temos a questão do geladinho, né? Que é muito comum em Salvador. Em Salvador chama geladinho, no Ceará chama din-din, né? E no Rio de Janeiro chama-se sacolé. Então vamos supor que esse din-din seja do tipo gourmet, aquele que é mais encorpado, com creme de leite, né? Mais tal e tal. Enfim, o problema diz que esse din-din, ou sacolé, ou geladinho, que é o nosso caso, ele altera o preço, ele passa de R$ 2,50 e altera para R$ 3,10. Você percebe que houve um aumento aí, se você fizer R$ 3,10 menos R$ 2,50, houve um aumento de 60 centavos sobre o valor anterior, que é R$ 2,50. E a pergunta é, qual é a taxa relativa de crescimento? Ou seja, nossa TRC. Então é bem simples calcular isso. A taxa, ela, conforme eu havia falado, ela é expressa em termos percentuais. A gente pode usar a letra I
né, colocar aí percentual e lembrar o seguinte, qual é a relação, como é que monta para achar essa conta? Simples, vamos chamar o preço anterior de A, uma variável A. Vamos chamar de B o preço que atingiu o sacolé ou geladinho. Então, a taxa, ela é calculada. A taxa, ela nada mais é do que uma razão. Daqui a pouco a gente verá o conceito de razão. E razão quer dizer divisão, a comparação de uma coisa em relação à outra. Então, a taxa ela é calculada assim. Vamos pegar B, que é o valor que o sacolé ou geladinho atingiu, né? O novo valor, digamos assim, menos o valor anterior, sobre o valor quanto custava. Ao fazermos isso e substituirmos por números, teremos aqui 3,10 menos 2,50 sobre 2,50, o que nos dará 60 centavos sobre 2,50, né? Ah, mas você não disse que ia virar percentual? Sim, você pode fazer essa conta e depois, para virar percentual, multiplicar por 100. Então veja que o que você encontrou em cima é a variação de dinheiro, né? Essa variação de dinheiro, 60 centavos, em relação a 2,50, representa quantos por cento dele, entendeu? Isso aí então vai te dar a chamada taxa de relativa de crescimento. É isso que é o TRC. Vamos finalizar o cálculo? Bem, 60 centavos vezes 100, se a gente multiplicar por 100, ganha-se duas casas decimais. Então nós teremos 60 sobre 2,50. E aí já vai sair em porcentagem. Nesses casos é muito prático que nós usamos uma calculadora, né? Eu esqueci de trazer deixar uma calculadora próxima de mim, mas deixa eu ver aqui no tablet, né? Que eu uso muito pouco o tablet. Confesso que eu sou muito burro com essas tecnologias, estou aprendendo muito com vocês, mas eu nem sei onde é que está a miserável da calculadora. Vamos ver aqui. Achei uma delas. Então você vai geralmente usar uma calculadora, né? Faz-se à mão, mas a gente vai usar uma calculadora. A pergunta é, professor, e no teste o senhor vai permitir usar a calculadora? Sim. No teste, sim. Na prova, não. Então, na prova eu já tomei os devidos cuidados que você consiga fazer esses cálculos sem calculadora. Mas no teste a gente vai usar. Então, iremos digitar aqui 60, que é o produto do 0,60 vezes 100, né? Dividido por 2,50. O que resulta 24. 24 o quê? 24%. Aí você então, com esse dado aí que é a taxa, você pode entender que o sacolé, o din-din ou geladinho, subiu 24%. Quero lembrar outra coisa importante já aqui. O preço anterior, que era 2,50, escrevendo ele aqui, em termos percentuais, isso equivale a 100%, ok? Tudo aquilo que você ainda não mexeu, que está inteiro, é 100%. Vamos dar um exemplo prático. Você ama acarajé. Aí pediu um acarajé, né? Veio ele todo temperado, lindo, maravilhoso e tal. Aí você não comeu ainda, está na sua mão e você está babando para comer ele. Aí você deu a primeira mordida. Pronto, ele deixou de ser 100%, entendeu? Você já tirou o primeiro pedaço. Uma garrafa d'água, tirou para encher um copo com água e tomar. Se ela estava cheia antes e agora não está mais, ela já não é 100%. Ah, já entendi. 1 quer dizer 100%. Exatamente. Quando a gente fala de porcentagem, a gente fala disso. E 2 é quanto? 200%, claro, né? Se é o dobro. Então 1,25 quer dizer que é 125%? Exatamente. E esse 24% de aumento, então, quer dizer o quê? Quer dizer que o geladinho, que era 100%, aumentou, que era 2,50 equivale a 100%, aumentou 24%. Então agora esse valor ele seria 124%, né? Que transferindo para decimal é só dividir por 100, dá 1,24. Ah, tá, mas você quer dizer então que se eu pegar esse 1,24 e multiplicar por 2,50, eu atingirei o preço novo? Sim. O que a gente fez ali é o que se chama acréscimo. A gente pegou 100%, que era o preço, né, do din-din, do geladinho 2,50, e acrescentou o aumento que nós encontramos. Já vimos como é que encontra, né? Faremos um segundo problema para fixar. Mas já vimos aqui que ao acrescentar esses 24%, a gente já aplicou aqui um conceito de aumento, né, de acréscimo, ok?
Ah, quer dizer que qualquer coisa que está lá e a pessoa na televisão fala que subiu 12%, basta eu fazer 100 mais 12 vai dar 112% e transferindo para decimal vai dar 1,12? Exatamente. Aí basta você multiplicar pelo preço do objeto, do que quer que seja, e você já vai encontrar esse objeto onerado ou aumentado em 12%. Simples assim. Basta multiplicar, ok? Vamos fazer o teste? Por exemplo, podemos pegar aqui o 1,24, né? 1,24, chegar mais perto para vocês verem o cálculo, né, de casa, vezes o 2,50. Não subiu 24%? Então passou para quanto o din-din, tá vendo? 3,10. Ah, entendi. Então aquele 3,10 ali já representa um aumento de 24%. Exatamente. Então você aprendeu como é que calcula uma taxa relativa, né? Desculpe, simples assim. Vamos fazer um problema 2 para fixar? Problema 2 diz assim: supondo que a passagem de ônibus da cidade de São Salvador, a nossa Roma Negra, né, Salvador, linda, né, e maravilhosa, completou 474 anos agora, dia 29 de março, né? Fundada por Tomé de Souza, né? Então, nós temos algo ali. Foi dito, supõe-se que a passagem oscilou, ou oscile, ou venha a oscilar de preço, que atualmente é R$ 4,90. Isso aqui é hipotético, esperamos que não, né? E ela oscile para 5,50. Qual é a taxa relativa de aumento? Lembra da fórmula? Simples, né? A taxa relativa de aumento é B, que é o preço atual, menos o preço anterior. Isso aí vai nos dar a diferença do aumento, dividido pelo preço, quanto custava, né? E para virar percentual, tudo isso vezes 100. Ok? Então, substituindo quem é B, o valor que a passagem chegará, 5,50. Menos o preço, valor não, preço, né? Depois a gente vai entender também que valor, preço e custo são três coisas diferentes, né? Mas a gente as utiliza como se fosse tudo sinônima uma da outra, mas não é. Então 5,50 menos 4,90 sobre quanto custava, né? 4,90 vezes 100. Se a gente fizer então 5,50 menos 4,90, encontraremos quanto ali? Encontraremos de novo, coincidentemente, 60 centavos, né? 60 centavos vezes 100 vai dar 60. Então, I por cento fica 60 dividido por 4,90. Quanto dará essa conta que vai representar o nosso TRC, né? Taxa relativa de crescimento. Basta fazer a conta, 60 dividido por 4,90. Isso equivale a 12,24489. Quando tem essas casas decimais todas, a gente deve aproximar. Então, por exemplo, como a gente costuma expressar a porcentagem em duas casas decimais e as duas casas decimais, o centésimo é 2 e 4, a gente precisa analisar a terceira e a quarta para poder fazer uma aproximação. A terceira casa decimal, que é o milésimo, é 4. E a quarta casa decimal, que é o décimo do milésimo, é 8. Então esse 8, ele, por arredondamento, faz o 4 virar 5. E o 5 fará o outro 4 virar 5, por regra de aproximação. Lembra? Todo numeral é maior ou igual a 5, entre 5 e 9, faz o numeral anterior ou sucessor ganhar uma unidade. Então, ao invés de eu escrever 12,24%, eu vou escrever aproximadamente 12,25%. Né? Então, aproximadamente, teremos 12,25%. Ah, é só assim que cai numa prova? É só assim. Aí você assim, dê exemplos mais práticos. No dia a dia, por exemplo, você pode estar numa feira. Eu moro aqui atualmente na Lauro de Freitas, né? De 2018 para cá. E é muito comum nós irmos à feira, ao supermercado, e a gente primeiro levar uma lista, não é isso? Com coisas. Ou uma lista mental, pelo menos. E às vezes a gente foca em determinado produto que está muito caro, né? Por exemplo, o feijão aqui, por onde eu tenho andado, sem citar nome de supermercados, né? Que eu não sou garoto propaganda, nem estou levando nenhuma grana deles, né? Por fazer o merchandise para eles, né? Ou marketing.
O feijão, a gente está encontrando aqui o quicaldo. Vamos pegar o quicaldo, né? Que é um dos que as pessoas mais compram. Ele está variando de mais de R$ 9, chegando a quase 13. Então, se a gente pegar dois preços como parâmetros, a gente pode fazer a taxa. Vamos dar outro exemplo, a cebola roxa. Às vezes tem supermercados que adotam o seguinte esquema. Você chega lá, a cebola roxa está custando R$ 7,90 o quilo. Mas o supermercado ele tem uma promoção. Ele diz assim, olha, dia de quinta-feira é dia de hortifruti granjeiro. Ou seja, tudo que é hortaliça e tal, eles vão baixar. Aí você entra nesse dia, na quinta-feira, no próprio supermercado, e você encontra a cebola roxa não de R$ 7,90, mas de R$ 6,95. Como é que calcula a taxa? Vamos fazer? Então, apagando o lado de cá, que são os conteúdos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Razão, proporção. Eu não vou adentrar em regra de 3 agora, né? E vou só em porcentagem e juro, que é o que interessa. Depois, em outra aula, a gente dá mais foco à regra de 3 simples e composta e resolvendo problemas, explicando. Porque o foco agora é apenas chamar a atenção para aquilo que cai no teste na prova, né? Então a gente precisa ser bem objetivo. E o que cai eu vou sinalizar aqui de vermelho antes de apagar. É juros simples, né? Que eu vou falar aqui já, daqui a pouco, proporção e razão, e TRC, porcentagem e TRC. Ok? Os demais conteúdos não estão na prova, né? Aumentos e descontos pode até cair, mas aí a gente dá um exemplo prático, mas não está na prova. Ok? Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa questão da cebola roxa, né? A queridinha do mercado. Então a proposta foi que o preço inicial dela era R$ 7,90, confere? R$ 7,90. Deixa eu fazer com outro piloto, porque esse piloto ele é muito fino, o traçado dele, e talvez não fique legal no vídeo, né? Então vamos colocar aqui com um piloto mais espesso, né? A linha mais espessa ou mais grossa. Esse é o primeiro preço da cebola roxa. Aí naquele dia de oferta, baixou para R$ 6,95. Opa, economia de quase R$ 1 já, né? Então, como é que calcula a taxa relativa? Simples. I é igual a B menos A, né, sobre A vezes 100. Sabe quem é esse B, quem é esse A, quem é não sei o que lá? Simples. Sempre o B é para quanto o produto variou, né? Sempre valor a mais, né? E o A, quanto era o produto antes de variar, né? Ok? Então nós temos aí o que? A taxa será 7,90. Só que nesse caso tem um detalhe aí que a gente precisa considerar. Nesse caso aí, o preço caiu, né? Concorda? Se eu chamar o 7,90 de B, como eu propus aqui, eu estou calculando uma taxa de aumento. E na verdade o que houve aí foi uma taxa de redução. Mas calcula do mesmo jeito? Sim, a gente só precisa fazer uma inversão aqui, ó. O preço que custava, né, era R$ 7,90. Então isso aqui é o nosso A agora, nesse caso, né? E foi, aquela oferta, né, do dia de quinta-feira, foi para R$ 6,95. Ah, vai dar negativo, então. Bem, é só a gente lembrar que isso aqui está dentro de um módulo, né? Módulo é um conceito matemático onde a gente usa duas barras aqui, né? E coloca os valores dentro. O que quer dizer módulo? Módulo, em termos simples, é distância. Imagine, para você entender o conceito de módulo, o seguinte: uma reta real, aqui é o ponto zero, eu posso caminhar para o infinito positivo, à direita ou negativo à esquerda, e eu caminho 3 unidades para a direita, então eu vou colocar mais 3, confere? E se eu caminhar do zero para a esquerda, eu vou caminhar 3 unidades negativas. Mas eu te pergunto uma coisa, o espaço entre o 0 e o 3, e o 0 e o menos 3, não é o mesmo? 3 unidades? Pronto, esse é o conceito de módulo. Mais simples possível, ok? Isso quer dizer que a gente coloca o módulo para tornar o valor negativo, positivo, sempre. Então, qual é o valor? É B. B é para quanto foi? Então, nesse caso, foi para 6,95. Vamos botar o módulo, né? O módulo, né? Porque o resultado aqui é negativo. Mas custava quanto a cebola? 7,90.
Então esse azinho aqui embaixo é o 7,90, confere? Porque aqui está havendo uma redução de preço, né? Então a gente precisa entender que o B é sempre para quanto foi o produto e o A quanto custava. Então se nem sempre é só aumento, né? Às vezes tem coisas que caem de preço. O importante é você saber a fórmula. A fórmula é o preço para quanto foi menos quanto custava dividido sobre quanto custava, vezes 100 para virar percentual. Sempre assim, independente. Aí para você mostrar que vai dar negativo, né? Porque 6,95 menos 7,90 dá um número negativo. Então a gente usa o conceito de módulo, ok? Só para lembrar que o valor de qualquer forma é positivo, né? O menos vai significar que caiu tantos por cento, só isso, né? Caiu tantos por cento. Em vez de ser 100%, agora o produto vale menos aquela taxa. É isso que quer dizer o menos, né? Então, quanto é que dá 6,95 menos 7,90? Bem, se fosse 6,90 menos 7,90, daria menos 1. Como tem uns 5 centavos aqui a mais, né? Então, a gente tem quanto aí? Vamos usar a calculadora. Temos aí 95 centavos, né? Mas é bom fazer a calculadora, né? Já que a gente está usando ela. 6,95 menos 7,90. Temos aí o falado 95 centavos, ok? Deu negativo, conforme dito, mas vamos botar o módulozinho, né? Menos 95 centavos vezes 100 sobre quanto custava, que era 7,90. 95 centavos vezes 100 dá menos 95, mas como está em módulo, a gente vai colocar 95, né? Apenas sobre 7,9. E aqui é o I. Lembre que ficou 95 porque a gente já multiplicou por 100, né? Para virar percentual. Quanto dá agora 95 dividido por 7,90? Dá 12,025. Então, como a gente quer duas casas decimais, esse 5 depois do 2 faz o 2 virar 3. Então, a gente pode dizer que aproximadamente caiu, a gente pode até, se quiser colocar o menos para chamar a atenção, caiu 12,3%. Era bom que tudo caísse assim de preço, né? O importante é que você sabe calcular uma taxa relativa, ok? Por que, Itamar, você enfatizou o negativo? Porque o preço anterior era R$ 7,90, né? E você foi num dia de promoção, aquela quinta-feira do Hortifruti Grangeiro, né? Que a cebola está mais barata. Então a gente entende desse problema o seguinte, perceba. Se o preço anterior equivalia a 100%, o preço atual agora sofreu um decréscimo de 12,03%. Confere? E 100 menos 12,3 a gente vai encontrar quanto? Vamos encontrar aí 87,97, não é isso? 100 menos 12,03. 87,97%. Isso significa que o produto não vale mais 100%, ele vale isso no dia da promoção. E como é que eu acharia o preço? Bem, 87,99% dividindo por 100 para virar decimal é 0,8797. Se você pegar esse decimal agora e multiplicar por quanto custava, que era 7,90, isso vai te dar o preço atual. Aí é um desconto, e a gente chamaria de desconto, porque a gente descontou 12,03% do 100% que era o produto. Aí temos um desconto. Então, se pegarmos isso, dividir por 100, né, para virar decimal, 0,8797 e multiplicarmos por 7,9, a gente vai encontrar justamente, está aqui o preço atual da cebola, tá vendo? 6,94, 9. O 9 faz o 4 virar 5. Então a cebola está custando 6,95, conforme era de esperar. E aí, difícil taxa relativa? Não, simples, né? Bem simples taxa relativa, ok? Então, em linhas gerais, o que nós temos a falar de taxa relativa é isso. Com esses três problemas, eu acho que deu para ficar bem claro isso, ok? Até o próximo vídeo.